Eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil, e fui convidado pelos meus alunos para analisar se a morte do ator Domingos Montaner caracteriza ou não acidente de trabalho. Pois bem, vamos à análise. Tenho que analisar a Lei 8.213 de 91, precisamente artigo 21, com seus parágrafos e incisos. No inciso 4º, está escrito lá: equipara esse acidente de trabalho o acidente sofrido em viagem a serviço da empresa. O ator estava em viagem a serviço da empresa? Estava, inclusive fora do seu estado. Ok? 2. O artigo 21, no inciso 2, diz: caracteriza acidente de trabalho o acidente em consequência de ato de improbidade, de negligência ou de imperícia de terceiros. Houve imperícia de terceiros? Houve. As autoridades locais não colocaram nenhuma placa sinalizando que naquele trecho do rio era um local extremamente perigoso, que inclusive várias pessoas lá morreram. Então tinha o empregador a obrigação de vigiar e analisar se o local era perigoso ou não. Que vocês poderiam me questionar: mas a falta de responsabilidade foi de terceiro, não foi do empregador dele. Sim, mas o artigo 21, inciso 2, a linha C, caracteriza também como acidente de trabalho, ainda que seja de terceiro. Por quê? Porque o empregador tinha obrigação de analisar se o local onde seus trabalhadores estavam lá atuando era ou não perigoso. E parece que não fez. Terceira hipótese, vocês poderiam me questionar dizendo: mas professor, quando aconteceu o acidente, ele estava em período de descanso. Pois bem, a lei não afasta o acidente de trabalho por equiparação, ainda que esteja em período de descanso. Diz o artigo 21 da lei: equipara-se acidente de trabalho o acidente sofrido, parágrafo 1º, nos períodos destinados à refeição ou descanso. Logo, o descanso, mesmo que eu não esteja trabalhando, mas o período de descanso também, acidente ocorrido naquele momento, caracteriza acidente de trabalho por equiparação. Não podemos esquecer que se o empregador retirou esse trabalhador do estado, levou para outro estado, ela tinha obrigação, como ele estava em viagem de trabalho, trazer esse trabalhador de novo ao estado dele, no caso concreto ao estado de São Paulo, sem nenhum acidente ocorrido, porque o acidente ocorrido nesse período caracteriza acidente de trabalho. Falo tudo isso em tese, porque não tenho as minúcias do contrato de trabalho feito entre o ator e a sua emissora de televisão, ao qual ele era obreiro. Mas, em tese, me parece que tem-se sim um acidente de trabalho. Bom, essas eram as conclusões que me cabia para transmitir aos meus alunos, e aguardo vocês até o nosso próximo vídeo.